Olá pessoal, esse vídeo é uma breve revisão do conteúdo de sintaxe da lógica proposicional que a gente já viu em sala de aula. Quem estiver assistindo, por favor, curta e se inscreva no nosso canal. Vamos lá! Então, pessoal, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu em lógica proposicional. Esse conteúdo 1A da lógica proposicional é a parte de sintaxe da linguagem. Nós vamos ver, como eu disse, uma revisão mais breve, porque esse conteúdo já foi abordado em sala de aula. Então, nós sabemos que na linguagem natural, pode ter muita ambiguidade no que a gente fala. E a lógica proposicional, ela entra para resolver um pouco dessa ambiguidade, porque é uma linguagem formal que não permite esse tipo de ambiguidade. No caso da lógica proposicional, nós temos proposições que assumem o valor de verdadeiro ou falso. E também temos operadores lógicos, e, ou, implica, não. Como que é a linguagem, como que é a sintaxe da linguagem da lógica proposicional? Nós temos um alfabeto e regras de formatação, uma gramática semelhante a uma gramática de qualquer linguagem. O alfabeto da lógica proposicional tem 3 categorias de elementos. Nós temos os símbolos proposicionais, P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1, P2, Q2, R2, S2 e assim por diante. Vamos ter quantos símbolos forem necessários. Temos os conectivos, o não, que é um conectivo unário, o conectivo binário e o conectivo binário ou e o conectivo binário implica, ou sim, então. Dependendo do autor que a gente adotar, ele pode definir mais conectivos binários. Um conectivo binário muito utilizado também por alguns autores é a biimplicação, mas ele pode ser derivado a partir dos outros, então vamos trabalhar inicialmente com esses 3 conectivos. E também temos os elementos de pontuação, que são os parênteses, que permitem alterar a ordem de precedência da expressão das fórmulas lógicas que nós veremos. Então, como que a gente constrói essas fórmulas da lógica proposicional? Nós temos as chamadas fórmulas atômicas, que são os símbolos proposicionais propriamente ditos. Inclusive, esses símbolos proposicionais também são chamados de átomos, Então, por isso que a gente diz que uma fórmula atômica é um único símbolo proposicional. Se eu tenho uma fórmula A qualquer e acrescento parênteses no início e no final, essa nova fórmula com parênteses continua sendo uma fórmula. Se eu tenho uma fórmula A e acrescento a negação antes do A, eu tenho não A, continuo tendo uma fórmula, não A é uma fórmula. Se eu tenho 2 fórmulas, A e B, e eu faço a conexão dessas 2 fórmulas com um dos conectivos binários, ou e ou implica, também tenho fórmulas dessa maneira. Alguns exemplos nós temos aqui embaixo seria P, não Q, não R. Eu posso usar essas construções aqui recursivamente. Algumas observações importantes aqui. Esses parênteses externos, eu posso tirar eles sem problemas nenhum. Os conectivos ou i são associativos à esquerda, ou seja, eu vou resolver, se eu tiver esses conectivos repetidamente, eu vou resolver da esquerda para a direita. Já o conectivo de implicação, ele é associativo à direita, ou seja, se eu tiver várias implicações seguidas, encadeadas, eu vou resolver da direita para a esquerda. A ordem de precedência desses operadores é primeiro o não, depois o e, depois o ou e depois o implica. Aqui embaixo nós temos algumas
fórmulas sem parênteses e em seguida temos elas com parênteses mostrando a ordem que seria resolvida as coisas. Então, nessa primeira fórmula eu tenho S implica não P e Q implica R. O que vai ser resolvido primeiro? Não P, que o não tem maior prioridade. Depois o I. Depois eu tenho dois implicas, né? Primeiro eu resolvo o implica da direita e depois da esquerda, por causa de o implica ser um conectivo associativo à direita. O ideal é a gente simplificar, não colocar parênteses demais, mas às vezes eu posso colocar alguns parênteses para explicitar o significado de alguma parte da fórmula. Subfórmulas. Então, se eu tenho uma fórmula qualquer na lógica proposicional, uma fórmula A, essa própria fórmula é subfórmula dela mesma, por definição. Se uma fórmula A ela é igual a uma fórmula não B, então B é uma subfórmula de A. Se uma fórmula A é do tipo B e C, B ou C, B implica C, então B e C são subfórmulas de A. Se B é uma subfórmula de A, toda subfórmula de B também é subfórmula de A, né? Recursivamente. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de fórmula A, que é igual a P ou não Q, implica R ou não Q. Como que eu vou extrair essas subfórmulas? A gente vai usar aquela ordem de precedência de forma reversa, ou seja, o que eu vou resolver por último nessa subfórmula aqui? Eu vou resolver por último, seria essa implicação. Então, eu vou quebrar a fórmula aqui, nessa implicação, e aí eu tenho a subfórmula P ou não Q, que já está aqui, e tem a subfórmula R ou não Q, que já está aqui também. E o A eu já coloco de imediato, porque, como eu disse, toda fórmula é subfórmula dela mesma. Depois eu vou quebrando as subfórmulas que já existem aqui, né? Então, eu vou pegar essa subfórmula agora, P ou não Q. O que eu resolveria por último? Resolveria o ou. Então, eu quebro aqui, vou ter agora o P e vou ter também o não Q. Vou quebrar essa outra subfórmula aqui agora, no I, que seria a última coisa a ser resolvida. Vou ter o R e vou ter o não Q, mas o não Q já está aqui, não precisa repetir. E nessa não Q, se eu tirar o conectivo não aqui, sobra o Q. Então, eu peguei todas as subfórmulas da minha fórmula original ali. Comprimento de fórmula. O comprimento de fórmula é bem simples, né? Nós temos uma definição aqui que para obter esse comprimento matematicamente, né? Então, se A é uma fórmula atômica, o comprimento dessa fórmula é 1. Se não é uma fórmula, qual que vai ser o comprimento de não A? Vai ser 1 para esse não, mais o comprimento do A. Se A conectivo B é uma fórmula, o que vai ser o comprimento? Vai ser o comprimento de A mais o comprimento de B mais 1. Né? Resumindo, eu vou contar tudo que tem na fórmula, menos os parênteses, que são os símbolos de pontuação. Então, aqui eu tenho um exemplo mostrando passo a passo, né? Mas a gente poderia obter de forma direta esse comprimento de A, sem problema nenhum, né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Árvore sintática. O que é a árvore sintática? É uma representação diferente da fórmula, usando uma estrutura de árvore, e de forma que nessa estrutura eu vou ter nas folhas os símbolos proposicionais, e à medida que eu for subindo pelos ramos da árvore, eu tenho a ordem de precedência que esses símbolos são resolvidos, né? Quanto mais próximo da folha, maior a ordem de precedência. Então, se A é uma fórmula atômica, a árvore é o próprio símbolo A. Se A é igual a não B, a árvore é o quê? Eu tenho um nozinho aqui em cima que é o não e embaixo o A. Se A é igual a B ou C, aliás, se A é igual a B conectivo C, qual que seria a fórmula? O conectivo fica aqui em cima e eu puxo um ramo para cada um dos
símbolos ligados a esse conectivo. É claro que aqui também se aplica aquela definição recursiva, né? Então, se esse A aqui for uma fórmula diferente, eu vou puxando os ramos deles aqui. Como que eu monto essa árvore sintática? De forma bem parecida com a gente monta, a gente extrai as subfórmulas, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, o que vai ser resolvido por último? A implicação. Então, começa a raiz da árvore com a implicação. O que eu tenho do lado direito da implicação? Eu tenho P e Q. Se eu fosse resolver aqui, o último seria o I. Então, eu tenho o I, né? E depois eu tenho P e Q. Aqui tem um errinho no slide, né? Não existe esse não aqui. Aqui nós temos não essa outra fórmula aqui. A última coisa resolvida é o não. Depois do não é o I. Antes do I eu tenho o P. Depois eu tenho o OU aqui, que é o E. Certo? Se não tiver parênteses, a gente obedece à ordem de precedência dos conectivos. A gente pode usar a lógica proposicional para expressar ideias, né, do nosso dia a dia, né? E não necessariamente eu preciso usar aqueles símbolos P, Q, R, S. Talvez eu possa dar nomes a símbolos atômicos mais significativos, mais representativos. Então aqui nós temos um exemplo, alguns exemplos de símbolos: maçã, banana, laranja, uva, verde, madura e perdida. Então estou adotando esses nomes aqui como símbolos proposicionais. E agora eu tenho aqui uma frase dizendo: uma fruta é uma maçã, ou uma banana, ou uma laranja, ou uma uva. Qual fórmula que representa isso aqui? Essa aqui, ó, maçã ou laranja ou banana ou uva. Aliás, maçã ou banana, laranja ou uva. Uma banana está verde, perdida, ou está verde, madura ou perdida. Então, se eu tenho uma banana, ela está ou verde, ou madura, ou perdida. E assim por diante. Aqui nós temos a referência dessa nossa aula. E nós encerramos por aqui. Se possível, peço que vocês curtam e assinem o nosso canal para mais vídeos. E eu vou trazer um vídeo logo a seguir explicando a parte de semântica da lógica proposicional.